A paz do Senhor a todos, aqueles que estão aqui presentes e aqueles que vão assistir pelas redes sociais essa ministração que tem como tema: você está orando? Você deixou de orar ou você ainda vai orar? Não é? Nós sabemos que quem já fez ou participou de palestra ou estudos sobre batalha espiritual, sabe que uma das maiores armas do mundo espiritual é a nossa oração a Cristo Jesus. E talvez você esteja um pouco distraído a esse respeito. Eu vou dizer para você quem não está. Quem não está distraído nessa batalha espiritual no tocante à oração é o teu adversário, é o nosso adversário, o diabo e os demônios. Quanto mais distraído você estiver a respeito da oração, melhor para o teu inimigo. Você não está combatendo com arma ou com as armas que são eficazes. E ele está tomando vantagem neste mundo. Os únicos que podem orar efetivamente e Deus ouvir no sentido de atender é a Igreja de Cristo. Está escrito que o Senhor não ouve a oração do ímpio. Não ouve no sentido de atendê-la. Mas a oração do justo, ou seja, aquele que é justificado pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, aqueles que aceitaram o sacrifício, a estes o Senhor ouve. E são esses que não estão orando. Nós começamos a ministração dizendo: se você já começou o culto em casa, agradecendo ao Senhor. Quando você, não por distração, mas sabendo o que está fazendo, agradece a Deus pelo dia que você está recebendo, que já recebeu, você está orando. Nós vamos falar de oração hoje. Oração não é aquela que você para, né? Tem uma posição especial, não é só essa oração. Oração é você falar com Deus e crer que Ele está te ouvindo. Você já falou com alguém? Eu tenho essa experiência, infelizmente, mais do que eu queria ter. Falar com alguém e essa pessoa está distraída e só fazer ou então nem te responde. Está falando com a pessoa. Não está prestando atenção. Ou ela está muito preocupada, ou ela está muito triste, ou ela está, sabe, avoada. É chato, não é? Mas nunca vai acontecer isso entre você e Deus, da parte de Deus, nunca. Toda vez que você falar Senhor, Ele vai falar: fala filho, fala filha, qual é o assunto? Vamos conversar. Fala, eu estou prestando atenção. Já ao contrário, não é sempre. Quando Deus fala, muitas vezes Ele nos pega o quê? Distraídos. Mas é nós que oramos a Ele. Glória a Deus por isso. Você já orou hoje? A palavra de Deus tem vários versículos sobre oração. Eu vou destacar apenas alguns aqui. O primeiro é Tiago 5, que diz assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Bom, o único que pode perdoar pecados é Deus. É Jesus Cristo. Ele já pagou o preço por isso. Não é? Então, quando esse texto diz que quando você ora por alguém os pecados são perdoados, é que você, na tua oração, você vai levar essa pessoa a Cristo. Como é que eu levo alguém a Cristo? Explicando quem é Jesus. Por que Ele precisou vir, por que Ele precisou sofrer, por que Ele precisou ser pregado numa cruz, agonizar, morrer e ressuscitar. Você leva a pessoa a Cristo. Por isso que se ela entendeu, entregou a vida para Jesus, os pecados dela são perdoados. Por isso que a tua oração pode perdoar pecados. Não tem outro meio. Então você está levando a pessoa a Cristo.
Ou você pode orar para que Deus perdoe os pecados dela. Quando você diz isso, você está dizendo para ela, salva esta pessoa. E Deus vai preparar alguém para pregar o reino, se você não o fizer, para essa pessoa. E se ela se entregar a Jesus, ela vai estar perdoada. Não tem outro jeito. Perdão é só Deus, só Jesus. Tudo bem? Agora, a oração com fé, ela pode curar o doente. Ela pode curar. Quantas vezes, você eu não sei, mas alguém orou por você, ou você orou por você mesmo e você foi curado? Não é? Jesus continua curando. Agora, esse versículo diz que levanta também. Porque uma pessoa, às vezes, ela pode estar curada, mas pode estar enfraquecida. Ou, muitas vezes, ela está desmotivada. E hoje nós temos uma enfermidade que se chama depressão, que mantém a pessoa prostrada. Então, esse versículo, escrito há milhares, há centenas de anos, né? Já falava da depressão, que foi descoberta recentemente, essa enfermidade, ou pelo menos divulgada recentemente. Levanta quem está prostrado, a tua oração. Então, se você conhece alguém, ou se você está com sintomas de depressão, ore a Cristo Jesus. Ah, mas eu não sou cristão. Você não é cristão? Você não entregou sua vida para Jesus ainda? Não, já entreguei, eu só não estou na igreja. Você entregou a vida para Jesus? Então você é cristão. Você recebeu o perdão do seu pecado lá, o pecado de Adão, você recebeu o perdão? Se você crê nisso, você é cristão. A igreja não torna ninguém cristão. Quem torna uma pessoa cristã é a fé em Cristo Jesus como sendo o Messias. Então você vê que a oração tem um poder tremendo. Ora, se a oração tem um poder tremendo e nós temos um inimigo que ele é atacado por nossa oração quando nós usamos em batalha espiritual, não é fácil ou inteligente você concluir que o inimigo não quer que você ore? Ou você não chegou a essa conclusão ainda? Você não está orando, né? É por isso que você não ora, você não está orando. Você vai fazer uma oração hoje. Essa oração você não pode deixar de fazer, nem os que estão aqui, nem os que estão vendo pela internet. Você vai dizer assim, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo, me ajude a orar, me impulsione a orar. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Sabe por quê? O pastor conta um testemunho que ele estava Puxa, eu vou errar o país aqui, mas vou falar do Egito, tá? Mas é lá no Oriente Médio. Ele estava lá e um rapaz muçulmano acabou fazendo amizade com ele, né? E o Senhor tocou no coração desse irmão e falou, ganha ele para mim. Ganha ele para mim. E o Deus daquele rapaz disse, ganha esse homem para mim também, né? Ou seja, os dois deuses, né? Nós já sabemos que existe apenas dois senhores. Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, e o diabo, né? Neste mundo, que se esconde por detrás das riquezas, né? Então o diabo queria ganhar aquele homem para ele, mas Deus queria ganhar aquele moço para Jesus, queria salvá-lo. Muito bem, e aí ele foi o quê? Foi falando de Jesus, deixava ele falar do Deus dele, falando de Jesus, enfim. Só que ele notava outros rapazes em volta, amigo desse moço que Jesus queria ganhar. Aí ele perguntou, quem são esses rapazes que estão sempre do nosso lado? Eles estão orando e jejuando para mim ganhar você para o nosso Deus. O outro lado não dispensa as orações aos deuses deles. Não dispensa. Quem dispensa muitas vezes e deixa de orar é o povo de Deus. O povo de Deus esquece, está distraído. Por isso, muitas batalhas não são vencidas. Tem alguém enfermo? Ore. Tem? Você está enfermo? Ore. Outro versículo está escrito que faz parte de Tiago 5. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sarareis. Está escrito, quando a gente ora um para o outro aqui, a Bíblia diz que nós somos sarados. Ah, você não vai mais na igreja. Entendi. Por que será que você não vai mais na igreja? É para que as pessoas não orem por você e você não seja curado. Quem não é visto, não é lembrado.
Tá vendo? Você está numa batalha espiritual e nem sabia, né? Fica por 3 semanas você vir na igreja, a gente não vai ver você? Vamos orar aqui pelos enfermos, vamos orar. Não vai falar o seu nome. Quem não é visto, não é lembrado. Não é que a gente não ama você, tanto que quando você vem, volta para a igreja, a gente te abraça. Puxa, quanto tempo, né? O que você estava fazendo? E a oração feita por um justo tem um poder tremendo. Está escrito, muito pode no seu efeito. Justo, irmão, não é o cara bonzinho, não é pastor, não é o missionário. Justo é aquele que está justificado. E tem muitos líderes que ainda não estão justificados diante do Senhor, que são servos do adversário. Jesus disse, são aqueles que vieram para matar, roubar e destruir. O quê? A fé. São os lobos em pele de cordeiro, são os falsos profetas, são os enganadores, são aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás. Esses não adiantam orar. Você precisa descobrir, pelo fruto que eles estão dando, que tipo de árvore que são. Descubra quem eles pregam, que Jesus que está sendo pregado. Veja se eles não estão comercializando a sua fé. Se não estão te vendendo objetos, se não estão fazendo campanhas só para ganharem fundos para eles mesmos. Veja isso. Aí você vai identificar que tipo de árvore eles são. E se você vê que é uma árvore ruim, sai deles. Sai desse lugar. Procure onde o evangelho do reino é pregado. O tempo se abrevia. E Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. O que é isso? Elias era um homem como nós. Mas ele conhecia Deus. Ele buscava Deus. Ele orava. Olha só aqui. Orando, pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Se Elias tivesse orado e não chovesse durante 3 dias e meio, o que você ia falar para a palavra de Deus? Grande coisa. 3 dias não choveu porque ele orou? Mas quando o nosso irmão orou, não choveu durante 3 anos e meio. Olha o poder da oração. E a Bíblia diz que Elias era um homem como nós. Um ser humano como nós. Por que você deixou de orar? Por que você não está orando? Se você não tem nenhum motivo para orar, eu vou te dizer um motivo só. A nação brasileira. Pronto. Mateus 6, 7, 8. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. O que é repetindo a mesma coisa? É isso mesmo, é repetindo a mesma coisa. Jesus me salva. Jesus abençoa a minha mãe. Jesus me salva. Jesus abençoa a minha mãe. Jesus me... Quantas vezes você vai orar? 70 vezes. Parece o Chaves. Jesus disse que esse tipo de palavras não é oração. São repetições vãs, não valem nada diante de Deus. Pode valer para a religiosidade, pode valer para alguém achar que, uxa, como essa pessoa ora, uxa, essa pessoa... Mas para Deus não vale nada. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Eles pensam. Não sejam iguais a eles. Só que Jesus disse, não sejam iguais a eles. Não fique repetindo as mesmas palavras sempre. Converse com Deus. Essa é a oração. Porque o seu Pai sabe o que vocês precisam. Antes mesmo de a gente pedir, o Senhor já sabe o que a gente vai. Então não fica pedindo, Senhor, me dá arroz, me dá arroz, me dá arroz, me dá arroz, me dá arroz. Ele já sabe. Conversa com Ele. Fala da sua vida, dos seus planos. Ele já sabe, mas é conversa. Qual é o pai, qual é a mãe que o filho vai contar os planos que ele já sabe que não vai ouvir? A gente tem prazer em ouvir os filhos, em orientar. Imagina Deus. Você vai ver o versículo que vai vir aí, tá bom? Lucas 11, agora que tem aqui um engano muito grande, mas não se ofenda, olha só. Jesus respondeu, quando vocês orarem, digo, Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino. Até aqui tudo bem.
Nós oramos ao Senhor. Senhor, eu tenho familiares que ainda não sabem que o teu nome é o nome que está acima de todos os nomes, Senhor Jesus. Eu sei disso, então eu oro para que a minha família, que ainda não te conhece, venha te conhecer. Sabe que o teu nome é santo. Não é para repetir essas palavras. Que todos reconheçam que o teu nome é santo. Que todos... Não é isso. É conversar a respeito daqueles que você conhece, que ainda não conhecem a Jesus. Venha o teu reino. É para você chegar agora na oração, Jesus venha o teu reino, Jesus venha o teu reino. Jesus... Não é isso? Não! Para que o reino do Senhor seja estabelecido na vida de alguém, você precisa pregar o evangelho para ela. Não adianta nada você ficar o dia inteiro, repetir 1.500 vezes, Jesus vem no teu reino, se você não pregar o evangelho. Mas tem gente que acredita que é isso. Aí ele fala assim, dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Será que Deus mandou você orar essa frase? Mesmo porque não é verdade. A maioria dos que estão na igreja não ora só pelo dia. Ora pela manhã, ainda mais domingo. Ai, Senhor, meu dia de trabalho. Abençoa meu dia de trabalho. Abençoa a reunião que eu vou ter. Abençoa o meu chefe que vai participar da reunião. Abençoa as pessoas que vão vir de fora e vão participar da reunião. Então, não é isso que o Senhor mandou orar. Mandou orar para que nós estivéssemos satisfeitos e atentos com o dia que estamos tendo aqui. E que o Senhor venha suprir, que venhamos a perceber da presença dele, que possamos fazer a obra, ou seja, pregar o evangelho do reino, dar bom testemunho, pelo menos isso nesse dia. Amanhã pertence a Deus. Então não adianta repetir isso aqui, porque é uma oração hipócrita. Eu não estou preocupado só com isso ainda, mas eu posso, pôr o pé no chão e me preocupar e estar atento ao dia de hoje. Olha só, outra coisa que, perdoa, Senhor, nossos pecados, pois nós também perdoamos todos que nos têm ofendido e nos ofende. Adianta você orar 1.500 vezes o dia esse versículo, se o Espírito Santo de Deus não te tocar e você perdoar as pessoas? Adianta? Então você precisa ser honesto consigo mesmo e dizer, Senhor, eu não consigo perdoar. Isso que aquela pessoa me fez, eu não perdoo. Não ficar repetindo muitas vezes. E por fim, não me deixe cair em tentação. Eu vi essa semana que lá na Itália tem eu não lembro qual é o nome do vulcão, mas você pode procurar. É Nápoles. Nápoles. A cidade ela está firmada, está estabelecida na cratera de um grande vulcão, de um supervulcão. Ela está lá. Então, qualquer tremor mais forte, a cidade toda vai ser destruída. Mas já foi destruída alguma vez? 3 vezes já foi destruída. Mas continua construindo as casas no mesmo lugar. Aí você pergunta, mas por quê que eles constroem a casa lá? Sabe por quê? Porque lá é um lugar muito rico, porque tem termas, águas quentes, então tem resorts, hotéis caríssimos. Então estão lá para aproveitar da natureza. Mas pode ocorrer, e ocorre tremores todo o tempo lá. Essa oração cabe lá? É como se você orasse, Senhor, cuida de mim, protege minha casa para ela não ruir, mas eu construí ela em cima do vulcão. Nem você acredita nessa oração. Agora, não me deixe cair em tentação, e a pessoa está perto de todas as pessoas, a sua companhia são pessoas você não pode levar para casa. Você fala, nossa, a pessoa é amiga minha só para a rua, em casa eu não posso levar. Tome cuidado, você pede para Deus te livrar da tentação, mas com quem você tem andado? E não tem pregado o evangelho, é claro, só por andar. Toma cuidado com a tua atenção, toma cuidado. Não ande ansiosos por coisa alguma. Bom, isso falar para você não estar ansioso, num tempo onde todo mundo está ansioso, parece, né? Mas eu te pergunto, o que a ansiedade faz por você de bom? E de ruim? Eu conheço pessoas que foram internadas com crise de ansiedade achando que estava tendo ataque cardíaco. Não de uma vez, 2 vezes. Hein? Então a ansiedade é bom? Não. Então qual é o remédio para a ansiedade? É oração. A Bíblia diz, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, presente seus pedidos a Deus. A oração tira a ansiedade.
Não tem orado, né? Por isso que você está ansioso. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam e assim sucederá. Você não está orando. O inimigo, o adversário não quer que você ore. Logo, você não está recebendo o que está pedindo a Deus. Se vocês, apesar de serem maus, essa é a novidade de hoje. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Quando é que nós pedimos ao Pai? Quando nós oramos. E aqui o Senhor revela algo tremendo, né? Ele diz, vocês são maus. Essa é a ministração de hoje, tá? A ministração de hoje é a oração. Mas aqui há uma revelação para aqueles que estão atentos. Jesus chama a humanidade de mal. E mal não entra no céu. Mal sabe fazer as coisas boas para os filhos, mas continua sendo mal. Então, para você ser bom a partir dessa bondade de te credenciar a entrar no céu, só Jesus te justificando. Tá bom? E, finalmente, este é o versículo que está em 1 Tessalonicenses 5:17. Essa é a orientação do Espírito Santo para nós que estamos aqui na igreja e para você que vai ouvir nas redes, vai assistir e ouvir nas redes sociais. Essa é a direção do Espírito Santo para nós hoje, igreja, e para você que deixou de ir na igreja, mas é cristão. Mas se você não é cristão, basta você crer em Jesus, basta você receber o sacrifício que Jesus fez para a sua vida e se entregar a Ele. Basta isso e você se torna cristão. Você ir para a igreja, uma igreja onde prega o Evangelho, a palavra de Deus, é consequência de você ser cristão. Então, você cristão, a orientação do Espírito Santo para nós hoje é esta. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Abra agora o teu coração, ou seja, deixa a sua alma assimilar essa direção do Espírito Santo. Orem continuamente. Nós estamos em batalha. Orem continuamente. Que Deus abençoe essa palavra no teu coração e encontre abrigo e que possamos praticar em nome de Jesus. Amém.